Bola Branca. Não há acordo, Liga mediou diálogo entre Vitória e Sporting, mas os Leões não deram aval ao adiamento. Jogo louco na Arábia Saudita, Atlético de Madrid na final da Supertaça Espanhola. Nada feito. O Vitória de Setúbal Sporting vai jogar-se mesmo às 8h30 de sábado. A Liga Portugal emitiu um comunicado ao final da tarde, concluindo que não há, e estamos a citar, condições para adiar o encontro. Não há acordo com o Sporting, que se mantém irredutível na intenção de jogar. A Liga mediou o diálogo entre os clubes. Estamos no dia 2 de mediatismo do violento surto gripal que, nesta altura, impede os setubalenses de contar com mais de 80% do plantel. Hoje, 14 jogadores foram parar ao hospital. O grosso dos atletas está em casa, jogadores isolados e de quarentena. O Sporting não aceita adiar o jogo e também não aceita a proposta de datas apresentada pelos chadinos para a remarcação do desafio, argumentando que não pode arriscar sobrecarregar o calendário e aumentar o risco de lesões. Em comunicado enviado às redações ao início da tarde, o Sporting revelava confiança de que até às 8h30 de sábado o panorama clínico no Vitória seja bem mais desanuviado. Em Setúbal, o presidente vitoriano reagiu com indignação em conferência de imprensa, falando numa situação de emergência e de saúde pública. Vítor Hugo Valente pretende bom senso de um Sporting que se candidata a ganhar, mas sem qualquer brio, e deixou um apelo vincado ao médico Frederico Varandas, que já foi responsável clínico do Vitória. Não acredito que o presidente do Sporting, somos amigos, começou para o futebol neste clube, é médico, que seja insensível a uma situação destas. Estamos a falar de uma situação de saúde pública, não só daqui. Eu não imagino esse cenário, sinceramente. Até lá, de acordo com as circunstâncias, teremos que reagir, obviamente. E eu não acredito que isso aconteça, sinceramente. Se acontecer, cá estaremos para tomar as devidas precauções. Atenção, há regulamentos na Liga que prevêem esta situação. Nós não chegámos a esse ponto, porque entendemos que estas coisas resolvem-se com o bom senso. Vamos ver se prevalece o bom senso ou não. Eu não acredito que o Sporting se queira aproveitar para ganhar 3 pontos no campo sem jogadores do Vitória. Não acredito nisso. Vítor Hugo Valente, que também respondeu com ironia às considerações do Sporting sobre a recuperação a tempo de grande parte do plantel do Vitória. O quê? O médico 24 horas que a gente liga para a saúde e dá os sintomas e nos mandam para os... E as consultas não são por telefone, nem à distância. Eu não quero entrar nesse domínio do jocoso, porque não vou atrás disso. Se o Sporting quer levar isso para esse lado, não nos leva. Nós estamos a tratar de um assunto sério. Tenho aqui o médico ao lado, os jogadores estão no hospital, se o Sporting à distância, ou o médico do Sporting quer dizer que os nossos jogadores amanhã estão prontos, ou depois da manhã estão prontos para jogar, então o nosso médico vai-se embora. Mas isto é que é ao telefone, que se à distância, ali do Alcochete, tem medem febres os nossos jogadores. Tal como acabamos de escutar, Vítor Hugo Valente, na sala de imprensa do estádio do Bonfim, tendo ao lado o médico do Vitória. Importa, por isso, igualmente, escutar o parecer clínico do diretor médico do Vitória. Ricardo Lopes não poderia ser mais claro. A normalização do caso, num cenário pós-surto, só acaba por surgir após uma semana. Estamos perante um vírus atípico, com uma virulência alta, ou seja, uma possibilidade de contágio ela também é alta. O facto de os atletas que aparentemente, atualmente, ainda não apresentam sintomas, não quer dizer que não estejam infectados. Poderão só ainda estar num período inicial de incubação desse mesmo vírus, que pode ter uma duração de alguns dias e ainda vir a apresentar sintomas, que é o que nós temos tido na nossa equipa. O período habitual de haver uma recuperação neste tipo de sintomas é à volta dos 7 dias, para uma recuperação dos sintomas. Depois os indícios físicos demorarão mais, mas da minha parte médica, parte clínica, a possibilidade a curto prazo de haver uma resolução é baixa. E amanhã, sabe Bola Branca, haverá a visita do Departamento Clínico do Vitória à Casa dos Jogadores, pela manhã, para um ponto de situação. Para o treinador do Vitória, o espanhol Julio Velásquez, este caso não dignifica nem valoriza o campeonato português, que considera estar no top 6 das ligas europeias. Hay que buscar el bien de la competición. Y jugar con 3 jugadores y apañar a los juniors me parece que no es digno para una competición que falamos que está, desde mi punto de vista, dentro de las 6 mejores ligas de Europa. No soy de aquí, mas como ustedes saben,
gosto moito de Portugal, gosto moito de la Liga Portuguesa y sinceramente, como el presidente dice antes, no acredito que este jogo se possa jogar el sábado. Sería increíble. Si nos, entre todos, entre jornalistas, jugadores, dirigentes, entrenadores, etcétera, queremos mejorar la Liga, queremos que se fale para ben desta Liga, situações como esta não podem acontecer. Rúlio Velasquez incrédulo, mas também confiante num recuo do Sporting, até porque, vendo o jogo, os Leões vão enfrentar uma equipa que neste momento está morta. No acredito que uma equipa com o empaque, com a jerarquia, com a história de Sporting quiera jogar en una situación normal el sábado contra una equipa que não está debilitada, está morta neste momento. O lado do balneário defendido por Rúlio Velasquez, mas igualmente em bola branca pelo presidente do Sindicato dos Jogadores. Joaquim Evangelista sai em defesa da integridade dos atletas e espera que haja solução para uma causa de força maior. Obviamente que isso vai dificultar, vai impossibilitar a realização do jogo para a Vitória de Setúbal. E desse ponto de vista, havendo aqui uma causa maior, não é? Tem que haver uma solução, mesmo que não haja enquadramento ao nível do calendário, mas tem que haver uma solução. Quando há uma causa de força maior, tem que haver uma solução. Agora, eu, enquanto presidente do sindicato, obviamente que dou prioridade, não é, neste caso, à defesa da integridade dos jogadores. Isso está fora de questão. Eu compreendo que não tenham condições para jogar. Joaquim Evangelista em bola branca. Junta-se a esta edição, como é habitual, o jornalista Ribeiro Cristóvão. Olá, Cristóvão, muito boa noite. Olá, José Pedro, muito boa noite. Tal como prevíamos ontem, a esta hora, o Sporting não concordou em adiar o jogo. É previsível que a decisão do Sporting apontasse neste sentido. De facto, há razões da parte do Sporting que justificam que a sua concordância estivesse muito difícil de alcançar. Porque há um calendário apertado, tanto a nível nacional como internacional, e o Sporting entende que fazer o adiamento deste jogo iria sobrecarregar de forma inevitável os seus jogadores e, portanto, ter algumas dificuldades em enfrentar os problemas que terão a seguir, tanto a nível do nosso campeonato, como da Liga Europa, como da própria Taça da Liga. Claro que o Vitória de Setúbal também tem razões que poderiam justificar o adiamento, e são razões fortes, razões que têm a ver com a saúde, mas os imponderáveis, de facto, só podem ser ultrapassados, neste caso, visando os regulamentos. E os regulamentos apontam no sentido que o encontro entre o Sporting e o Vitória de Setúbal no Bonfim, no próximo sábado, tem mesmo de realizar-se, e não há outra volta a dar-lhe, pelo que os sadinos terão que socorrer-se de jogadores do Sub-23 e também esperando, desejando, e aliás isso desejamos todos nós, que alguns daqueles que agora estão afetados pela gripe possam recuperar a ponto de poderem jogar no próximo sábado à noite frente à equipa do Sporting. É um caso que acaba como certamente era previsível, o Sporting não dá o seu acordo, o Vitória de Setúbal terá que conformar-se com isso. Obrigado, Cristóvão, e até amanhã. Até amanhã, muito boa noite. Opinião de Ribeiro Cristóvão com lugar cativo em bola branca alargada. Raúl de Tomás foi esta tarde apresentado como reforço do Espanhol de Barcelona, depois da mensagem de despedida emitida pela manhã na BTV, televisão do Benfica. Na Catalunha, o avançado espanhol confessou ter readquirido a felicidade num só dia, após 6 meses de insucesso na Luz. Isto quando confrontado com perguntas sobre a eventualidade da perda da sua própria essência como jogador. Como espero recuperar? O facto de estar aqui faz-me recuperar tudo aquilo que perdi. Não consigo explicar-te como se perde. Apenas isto. Terias que passar por esta situação para percebê-la, para saber do que estou a falar. Eu não quero pensar no passado. Aconteceu em Portugal, agora estou aqui em Barcelona e a partir de hoje espero que me aconteçam coisas boas. Posso dizer que o que perdi em 6 meses, recuperei num dia. E Bruno Lage, confrontado na antevisão ao jogo com o Aves sobre a saída de RDT, foi justamente ao encontro da necessidade de felicidade do avançado espanhol. O técnico do Benfica não queria prescindir de Tomás, um jogador de grande qualidade, mas que acabou por não se adaptar bem ao Estádio da Luz. Uma adaptação principalmente ao nosso país e a falta de tempo. Eu continuo a acreditar que o Raul é um grande jogador e prova disso é o facto de aparecer uma equipa a fazer esta proposta,
que à partida nós não íamos aceitar, mas quando se olha para aquilo que é a vontade e a determinação do jogador em o mais rápido possível a querer regressar ao seu país e de querer voltar a jogar na sua liga e de querer voltar para perto dos seus, nós temos que avaliar as duas situações e foi isso que decidimos. Tal como o Bola Branca avançou em tempo oportuno, o Benfica vira-se já para o mercado para encontrar novo avançado. Bruno Lage confirma este cenário, mas a prioridade passa primeiro por olhar para dentro. Enormes funções para reforçar a nossa equipa. Primeiro, olhar para aquilo que é o trabalho da nossa formação e depois aquilo que é a nossa perspectiva de mercado. E como tal, temos neste momento, como vocês sabem, o scouting do futebol profissional a funcionar de uma forma fantástica. Foram eles que chegaram ao Raul, foram eles que chegaram ao Union e como tal, a partir daí é identificar esse tipo de jogadores que eu tenho dito que esses são os jogadores, é este tipo de jogadores que nós temos que olhar, ou seja, para além da nossa formação e para além de olhar para aquilo que é o nosso campeonato português e ver oportunidades como um jogador como o Chiquinho, olhar também para este tipo de jogadores no mercado. E como tal, podemos primeiro olhar para dentro. Temos o Daniel dos Anjos e o Gonçalo Ramos a fazer uma época fantástica e olhar para fora e perceber como é que nos podemos reforçar ou não para essa posição. Saiu Raul de Tomás, ingressou na Luz e Julian Weigl. O médio está convocado, pode já ser opção amanhã para a partida frente ao Aves, mas quanto à pressão para fazer resultar a aposta de 20 milhões de euros no médio alemão, fica a curiosa análise de Bruno Lage. Eu não tenho pressão nenhuma nesse aspecto, a minha pressão é fazer com que os meus jogadores treinem da melhor maneira, que a equipa jogue da melhor maneira e que consiga obter os melhores resultados, independentemente de terem custado 20 milhões, ou 2 ou 3 ou 4, como foi o caso do Chiquinho, ou terem custado o tempo que vou formar o Tino, o Jetson, o Tomás, o Ferro, o Ruben, o Nuno Tavares, o David Tavares. Por isso, a pressão é igual para toda a gente. Já quanto à pressão coletiva, a de lutar pela revalidação do título de campeão, Bruno Lage não reduz a corrida pelo campeonato a Benfica e Porto. Nesta altura, ainda é cedo. O ano passado, Benfica estava fora da luta e fez a segunda volta que fez, por isso é muito cedo para tirar conclusões. As minhas conclusões neste momento não vão para lá daquilo que é o jogo da minha equipa e a evolução que eu pretendo fazer com os meus jogadores. As outras análises poderemos fazer mais à frente, mas neste momento é muito prematuro fazer esse tipo de análise em função daquilo que nós fizemos no ano passado. Benfica líder com 4 pontos de avanço sobre o Porto e a viver uma salutar série de 12 vitórias consecutivas no campeonato. Segue-se a recepção ao Lanterna Vermelha, o Desportivo das Aves, mas que não se pense que a Águia não assume cautelas. A alteração do treinador é muito recente, é um facto que venceu o Braga e, na minha opinião, fez um jogo ainda melhor em Setúbal contra o Vitória, apesar de ter perdido. Por isso, acredito que seja uma equipa que esteja em evolução e cautelas máximas da nossa parte. Primeiro, porque da nossa parte queremos fazer um grande jogo, vencer o jogo, conquistar os 3 pontos e depois sentir que do outro lado está uma equipa determinada e a lutar pela vida. Está em contagem decrescente para pontos, está perto de começar a segunda volta e estou numa situação em que tem que, o mais rápido possível, conquistar pontos. Bruno Lage em conferência de imprensa. Da Vila das Aves viaja até Lisboa o último classificado, 6 pontos em 15 jogos, 8 de distância para a zona de salvação. E a viagem para a capital será feita, como não poderia deixar de ser, de autocarro. Ora, a propósito de autocarros, o técnico do Aves, Nuno Manta Santos, recorda que jogar em modo ultra-defensivo ou com perda de tempo é algo que só costuma ser criticado pelos grandes quando não ganham aos mais pequenos. Normalmente uma pessoa é criticada por essas equipas quando retira pontos. Porque quando nós, independente da estratégia, se a gente perder contra essas equipas, eles não vão criticar que a gente fez antijogo, que jogamos com o autocarro.
Nós iremos usar, como todas as equipas, as armas e as estratégias todas que forem possíveis para a gente ter pontos. Não é só olhar para a equipa pequena quando está a ganhar ou está a ter um resultado positivo e nós vamos ver que, ok, demorou 10 segundos a bater o pontapé de baliza, demorou 15 segundos a bater o pontapé de baliza, demorou 20 segundos a bater o pontapé de baliza, demorou 30 segundos a fazer um lançamento de linha lateral. Por favor, vejam todas as equipas, mesmo essas equipas quando estão a ganhar, que vejam o tempo que eles demoram a repor a bola em jogo. Na opinião de Nuno Manta Santos, então, todos fazem antijogo. Pizzi soma distinções atrás de distinções. O capitão do Benfica juntou hoje a eleição de melhor médio de dezembro no campeonato ao título de melhor jogador do último mês de 2019, eleição levada a cabo pela Liga Portugal. Pizzi somou cerca de 38% dos votos, supera a concorrência do companheiro de equipa Carlos Vinícius com 18% e de Marcus Edwards do Vitória de Guimarães, este com 10%. Ainda do Benfica e do mercado, o treinador do West Ham, David Moyes, confirmou hoje que os londrinos estão mesmo em negociações por Gedson Fernandes. O técnico escocês elogia as qualidades de Gedson, qualidades de berço de formação. É um nome sobre o qual temos conversado, mas o mais importante é que se trata de um jovem jogador com potencial tendo em vista o futuro. Tem uma boa formação e, nesse ponto de vista, quero jovens jogadores para o futuro para poder construir uma equipa boa e forte. Mas também tenho que ter cuidado com a necessidade de ter jogadores que estejam prontos para entrar e que possam jogar na equipa. Voltando ao campeonato, o Benfica recebe o Aves a partir das 7 da tarde de amanhã, à mesma hora, -1 nos Açores. A equipa do Santa Clara joga também neste campeonato para essa jornada 16 da Primeira Liga do futebol português. O Santa Clara recebe o Rio Ave. Às 9h15, também desta sexta-feira, o Porto vai ao Minho defrontar o Moreirense, conhecedor já do resultado final na Luz. Independentemente do que sucede no Benfica Aves, Sérgio Conceição, pela desvantagem pontual face às Águias, conclui: vencer em Moreira de Cónegos é nada menos do que fundamental, até porque, com a ironia à mistura, a pontuação atual dos encarnados já não se via desde a altura do Pantera Negra. É essencial, é fundamental, como estava a dizer e bem. Nós temos que fazer a nossa caminhada, temos que ir atrás daquilo que é o prejuízo, no fundo, e não podemos dar ao luxo de perder pontos. A verdade é essa, temos que ganhar os nossos jogos, não dependemos nós. É verdade que temos conquistado muitos pontos, mas há um rival que também tem conquistado muitos pontos, de uma maneira que já não se via há quantos anos? Eu acho que não, desde sempre. Desde sempre, tempo do Eusébio, se calhar, não sei. Sérgio Conceição, irónico esta quinta-feira, 2 dias depois de Pinto da Costa ter comparado a figura do atual treinador do Porto à figura mais icónica no banco da história dos Dragões. Sim, eu vejo com agrado, porque vocês sabem a minha admiração, não só pelo nosso presidente, mas também pelo seu Pedroto. É uma honra e uma grande responsabilidade, se é que lhe digo. Eu não gosto nada disso. O Presidente às vezes prega-me umas partidas jeitosas. Aquilo que eu me foco, partindo desse princípio que é uma honra, são pessoas que eu admiro, e que eu tenho como ídolos, no fundo, porque é verdade, são duas referências do nosso clube, as maiores, talvez. Uma que é o Presidente no dirigismo e outra a treinar, que é o Sr. Pedroto. Por isso eu fico encolhido nesse sentido e nem sei o que é que é dizer. É uma responsabilidade grande. É isso. Temos que até amanhã. Olá Sérgio, boa tarde, estamos em direto para a SIC Notícias. Sérgio, onde é que tem estado a dificuldade do Futebol Clube do Porto nas últimas épocas em... É caso para dizer que o paralelo fez corar Sérgio Conceição. Amanhã será a estreia a titular no campeonato para a dupla de centrais Mbemba-Diogo Leite, face às ausências do lesionado Pepe e do castigado Marcano. Sérgio Conceição garantiu hoje na antevisão ao encontro que o congolês e o português não foram alvo de pressão acrescida pelo facto de saberem, logo após a vitória em Alvalade, que iriam ser titulares em Moreira de Cónegos. Já agora foi aquilo que eu senti no momento, senti vontade de dizer. Também para transmitir a confiança que eu tenho neles, porque são dois jogadores que já jogaram juntos algumas vezes esta época, têm dado sempre uma excelente resposta, não tenho como duvidar, o jogo até pode não correr muito bem, mas não é por isso
que vou mudar aquilo que é a minha opinião, e eu baseio muito naquilo que é o trabalho diário. E eles têm diariamente trabalho de uma forma muito concentrada, são muito focados, são excelentes profissionais, confiança total, por isso é que eu disse na altura que eles iam jogar, não para criar mais pressão, mas o contrário, para dizer que confio totalmente neles. O mercado está aberto, mas no Dragão, para já, só há a registrar a saída de Bruno Costa, emprestado ao Portimonense. O técnico do Porto, confrontado com o entra e sai no Benfica, por exemplo, conclui que agora, depois de todas as fichas investidas no início da época, não há necessidade de experimentos na Invicta. Nós fomos ativos no início da época. Tenho um plantel que me dá garantias, como eu já disse, 3 ou 4 vezes. E a mim importa é falar naqueles que eu tenho cá. E não há outro jovem que eu já disse que tem capacidade e qualidade, qualidade para jogar na equipa de Futebol Clube do Porto, na equipa principal. Para além de Pepe e Marcano, também Zé Luís, lesionado, não vai a Moreira de Cónegos, está a contas com uma inflamação no joelho esquerdo. Em Moreira de Cónegos está um adversário em perda de altitude na tabela do campeonato. 2 vitórias nos últimos 10 jogos remetem o Moreirense para a segunda metade da tabela. O novo treinador vai para o segundo jogo no banco dos Cónegos, depois da derrota em Passos de Ferreira. Ricardo Soares já analisou à lupa o Porto, uma equipa com pontos fracos e fortes, aparentemente estudados. Ora, uma das eventuais fragilidades da equipa de Sérgio Conceição poderá passar pela dupla de centrais sem rotinas em campo. Atenção, Mbemba e Diogo Leite. Ricardo Soares está atento. Tentaremos tirar algum partido dessa situação, evidente, mas o Futebol Clube do Porto tem jogadores de elevada qualidade e essa é uma preocupação do Futebol Clube do Porto, não é uma preocupação minha. O meu foco está nos meus jogadores, nos jogadores que eu tenho à disposição, da estratégia que está plenamente implementada e identificada pelos jogadores para que amanhã possamos dar uma grande resposta e conquistar pontos, que é esse o nosso objetivo. Porto Moreirense às 9h15, bem como o Benfica Aves a partir das 7 horas, 2 jogos com relato na antena da Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt. A Final Four da Taça da Liga vai despedir-se este ano de Braga. Final Four deste ano entre Sporting, Porto, Braga e Vitória de Guimarães. Anúncio feito hoje na apresentação da edição 2020 na capital do Minho e numa cerimónia na qual Sporting e Porto trocaram galhardetes relativamente à final da época passada. Manuel Fernandes apelou ao fair play de todos os participantes. O embaixador do Sporting recorda o comportamento pelos representantes do Porto na final do ano passado, quando Sérgio Conceição deu ordem aos seus jogadores para recolher ao balneário antes de Bruno Fernandes levantar o troféu. Manuel Fernandes critica o comportamento dos portistas e pede respeito por todos. Acima de tudo, que haja fair play, coisa que o ano passado não houve. Não deram mérito à vitória do Sporting. Quando foi na entrega da taça não se portaram bem e isto não é fair play no futebol. É isto que eu quero. Também se fosse o Sporting estaria aqui a dizer a mesma coisa. A importância de saber ganhar é igual à importância de saber perder. Portanto, vamos moralizar o futebol, porque o futebol está a tomar caminhos que não sei onde é que irá parar. Portanto, ganha o Braga, ganha o Guimarães, ganha o Sporting, ganha o Futebol Clube do Porto, respeito por quem ganha. E na reação, Fernando Gomes, em representação do Porto, sugeriu reflexão sobre assuntos nos quais considera não valer a pena atirar pedras. Acho que temos todos telhados de vidro, não vale a pena falar. O passado é sempre importante para refletir e, portanto, todos nós temos que refletir nesta circunstância. E por isso o que interessa é que este ano as coisas corram de feição e vão correr seguramente. Troca de argumentos entre Leões e Dragões a esquentar o ambiente desde já para a Final Four da Taça da Liga. Será, portanto, a terceira e última edição em Braga. Pedro Proença revelou hoje que há 5 municípios candidatos a organizar a Final Four da Taça da Liga no próximo triénio. Para já, o presidente da Liga não revela o novo destino. Foram 3 anos, como eu disse há pouco ao seu presidente da Câmara, isto não é um adeus, é um até já. Mas a verdade é que o património que levamos daqui é de uma nova competição, uma competição muitíssimo apetecível.
antecipando aquilo que nós anunciaremos daqui a muito pouco tempo, temos neste momento 5 câmaras interessadas em poder proporcionar mais 3 anos de grande vontade de ter esta Final Four. O presidente da Liga reitera a ideia de que seria muito positivo que a Taça da Liga desse acesso a uma competição europeia e não rejeita esse cenário. Por agora, aguarda pela redefinição dos quadros competitivos da UEFA, mas também da FIFA. Os modelos competitivos, quer da UEFA, quer da própria FIFA, estão em mutação. Estão a ser, neste momento, rediscutidos os novos ciclos, quer da UEFA, quer da FIFA. Seria muito bom para esta competição que o campeão desta mesma prova pudesse ter acesso a uma competição internacional, mas obviamente que teremos que enquadrar dentro daquilo que será o novo ciclo das competições internacionais para perceber se há espaço e lugar para que isso possa acontecer. E na Arábia Saudita, em Jeddah, haverá derby de Madrid na final da Supertaça Espanhola. O Atlético de Madrid venceu o Barcelona por 3-2 esta noite na segunda meia-final, uma meia-final de loucos, sobretudo a segunda parte. Ao intervalo verificava-se um 0-0, logo no primeiro minuto da segunda parte, em jogada com participação de João Félix, Coque abriu o ativo. O Barça deu a volta por Messi e Griezmann, Messi que fez o empate e que ainda introduziu a bola na baliza poucos minutos depois, num golo invalidado com recurso ao vídeo-árbitro. Mas haveria mais um golo catalão revertido, desta feita a Piqué e de novo com recurso ao VAR. Depois, a reviravolta final dos colchoneros, Morata de penalti aos 81 minutos e Ángel Correa aos 86 estabeleceram o resultado final. Domingo, de novo, em Jeddah, Real Madrid e Atlético de Madrid medem forças pela Supertaça. Curiosamente, nem o campeão Barcelona, nem o vencedor da Taça do Rei, o Valência, estarão na decisão do troféu. No handball, iniciou-se hoje o Campeonato da Europa, que tem organização tripartida. Os jogos vão realizar-se na Áustria, na Suécia e na Noruega. A seleção portuguesa está de regresso ao europeu. A sua última participação registrou-se em 2006. Portugal vai cumprir a primeira fase na cidade norueguesa de Trondheim. Amanhã, a equipa treinada por Paulo Pereira estreia-se frente à França. No dia 12, o jogo será com a Bósnia e no dia 14 com a Noruega. Miguel Laranjeiro, o presidente da Federação de Handball de Portugal, em entrevista à Bola Branca, assinala o momento histórico do regresso do handball português a uma grande competição internacional. De facto, há 14 anos que Portugal não está numa fase final do europeu ou do mundial. Portanto, também é um momento histórico que deve ser vivido nessa dimensão. O que sentimos é uma ambição, um trabalho, um esforço, um profissionalismo de todos os atletas, de toda a equipa técnica, muito focados em dar o melhor, naturalmente, e chegar o mais longe possível. Como costumamos dizer, enfim, todos os jogos começam 0-0, e, portanto, com ambição, com a qualidade que hoje a nossa equipa tem, com a qualidade técnica, com a qualidade tática e, sobretudo, com a vontade e com a ambição, estou certo que podemos, enfim, para além da história de já estarmos num europeu ao fim de 14 anos, poder fazer algo muito positivo para todos os adeptos e para o país, naturalmente. Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Handball, a Bola Branca. Amanhã a estreia da Seleção Nacional frente à França neste Campeonato da Europa. Futsal, Taça da Liga, final a 8, Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. Esta noite os 2 primeiros apurados para as meias finais. Quinta dos Lombos 4, Elétrico 5 e Futsal Azeméis 3, Módicos 4. Apurados o Elétrico e o Módicos. Amanhã, 6h30 da tarde, Braga Sporting. À noite, às 9h15, Benfica Boronhosa. Nas meias finais, marcadas para sábado, o vencedor do Braga Sporting defronta o Módicos. O Elétrico terá pela frente o vencedor do Benfica Boronhosa. A final é domingo, às 7h45, recordo, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. De saída desta edição, hóquei em patins, o Porto anunciou hoje a renovação de contrato com o treinador Guilherme Cabestany, prolongamento do vínculo de Cabestany por uma temporada. O contrato passa a ser válido até ao verão de 2021. Está o prémio para o técnico catalão da equipa de hóquei em patins do Porto. Este técnico de 43 anos orienta os Dragões desde 2015. Guilherme Cabestany conquistou 9 troféus ao serviço do Futebol Clube do Porto nos últimos 4 anos. Foram eles 2 campeonatos,
3 taças de Portugal e também 4 supertaças. Guilherme Cabestany passa a estar ligado ao Porto até ao verão de 2021. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa noite.